Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Escorpião. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir pesado, mal, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, onde me encontrar em outras redes ou como apoiar o canal, elas estão aqui na descrição. O louco. O 4 de copas. O 9 de copas. E o 3 de copas. Esse é um momento de viver um reinício. Um reinício. E um reinício é um recomeço, mas ao mesmo tempo essa carta do louco, ela fala de reinício, de recomeço, mas nós não estamos falando aqui a gente está falando do presente, sabe? Ela é uma carta que fala de presente, a gente está na posição do presente. Não entenda reinício como de alguma maneira voltar. Porque algumas pessoas, às vezes, elas entendem o reinício como se fosse assim, como se você tivesse na primeira posição da fila e reiniciar fosse voltar para o último lugar da mesma fila. Ou como se você já tivesse feito uma série, já tivesse passado uma série de etapas e reiniciar fosse voltar e passar essas etapas de novo. O problema é que às vezes as pessoas elas não entendem que na maioria dos casos isso não existe, tá?
Porque o passado, ele passou. Entender o reinício como fazer as coisas que já foram feitas no passado de novo é ter a ideia equivocada de que de alguma maneira você vai viajar no passado, né? Você vai viajar para o passado. Mas não. E então não tenha um sentimento desconfortável em relação a esse reinício, no sentido de pensar que é como se as coisas tivessem sido erradas até agora e como se você tivesse feito as coisas erradas até agora e você fosse precisar fazer de novo. Não é isso. Ainda que você faça coisas que da sua perspectiva são coisas que você já fez, agora, no presente, elas vão ser diferentes. Até pelo simples fato de estarem no presente. Essa carta ela fala de reinício. E esse reinício, ele não é um reinício porque as coisas têm que ser feitas de novo. É um reinício porque as coisas têm que ser melhores. Ser tão melhores que é como se elas fossem reinauguradas, sabe? Quando uma loja faz uma reinauguração, ela não fecha para abrir de novo, não é sobre isso. Reinaugurar é uma forma de comemorar o novo, comemorar a novidade. E esse seu reinício é justamente isso. Ele é uma forma de vivenciar, de comemorar, de aproveitar o novo. E esse novo é uma leveza, uma despreocupação, uma melhora. Do seu caminho. E do seu caminho de vida. Viver uma vida mais alegre a partir de agora, é tão alegre que essa vida mereça uma reinauguração, um reinício. É como se você dissesse, olha, vale a pena dizer que as coisas começam aqui. E isso não é uma forma de negar aquilo que você já viveu, mas de certa forma é uma maneira de implicitamente diz que você viveu algumas coisas das quais você não quer que elas representem a sua vida. Então, não é sobre negar o passado, mas sobre decidir o que é realmente bom para você e o que realmente deve representar aquilo que você chama de vida. E tem um acontecimento, né, que representa esse reinício. E esse acontecimento, ele é o fim de uma rejeição, o fim da rejeição, ou da negação, ou da melancolia sobre um amor. É o momento, essa reinauguração ela é dada pelo momento em que você para de ter dúvidas sobre um sentimento, de rejeitar esse sentimento por conta dessa melancolia, dessas dores, dessas dúvidas que muitas delas nem têm a ver com, nem deveriam ter.
essa relevância em relação a isso que você está vivendo, mas em algum momento as coisas ficaram confusas. É o momento em que deixa de haver dúvida. É muito essa mensagem, o fim da dúvida. Da sua parte ou da parte de alguém. Então, ou você deixa de ter dúvida em relação a um sentimento, ou uma pessoa deixa de ter dúvida em relação ao sentimento, em relação a você, e passa a desfrutar desse sentimento, a receber esse sentimento do fundo do coração. Passa a desfrutar desse sentimento do fundo do coração. E celebrar ele junto com você. Celebrar, ser grata por esse amor, por esse sentimento. E viver juntos, né? Porque vocês descobrem que juntos vocês conseguem viver bem, vocês conseguem viver em paz. E há muito que comemorar juntos. Existe essa energia de que a união de vocês, ela representa algo a se comemorar. Tanto a união em si, mas essa carta, ela fala de colheita, né? Então, eu acho que a união de vocês é uma colheita, mas pode haver mais a se colher aqui do que vocês imaginam. Na verdade, por ser uma carta de 3, de número 3, provavelmente sim. Vamos ver se aparece mais alguma coisa aqui, mas é um sentimento de se sentir leve e grata pelo que você está vivendo. 5 de paus, as de espadas, a torre e o valete de paus. Houve um período de preparação aqui, né? Houve um período de preparação para esse reinício, e esse período de preparação ele foi um período muito desafiador. Ele ele é a carta ele está na coluna presente, então ele pode ainda estar acontecendo, mas está perto de se finalizar. E é como se você aprendesse a lutar com paus para aprender a manusear uma espada. Então foi um momento de preparo para a mudança, e esse momento de preparo para a mudança, ele é como andar de bicicleta, sabe? Você cai e se rala para aprender a andar, mas isso é para que você aprenda e faz parte do processo, não como condição, como experiência. E não é porque ralou que seja ruim, que seja algo mal. Aconteceu, sabe? Então, para além de todas essas coisas, não é porque ralou que é mal. Então, para além de todas essas coisas que foram ruins na sua vida, houve ou está acontecendo ainda o finzinho, né, desse momento de preparação. Mas ele é uma preparação para você receber essa espada da espiritualidade, sabe? Para você receber esse esclarecimento, essa resolução das coisas, essa razão que ilumina e resolve as coisas. E ela está muito conectada com esse 4 de copas, né? É a razão que mostra o verdadeiro valor desse sentimento para você mesma ou para alguém com quem você está lidando. E isso traz a mudança. Isso traz uma grande mudança para a sua vida, para a vida de vocês. E essa mudança, ela representa o nascimento da vontade, o nascimento do desejo,
do impulso de fato de dizer, não, agora nós vamos fazer acontecer, agora nós vamos realizar as coisas. E essa mudança, né, essa quebra de estruturas que a torre representa, ela é inclusive a quebra dessas estruturas falsamente protetivas, né? Aquelas estruturas que a gente acha que podem estar nos protegendo, mas na verdade estão nos aprisionando. Então é uma mudança que ela é uma mudança muito intensa, porque se você está tentando se refugiar no alto dessa torre, essa torre é quebrada e você toma aquele tombo. E assim como andar de bicicleta, pode parecer que é muito, que é um grande acontecimento, mas na verdade é só um sinal de uma boa mudança. É só uma libertação, o fim de um desconforto, que traz muita alegria e vontade para a sua vida. O valete de paus novamente. O 6 de ouros. O carro. E o 2 de paus. Esse valete de paus, ele parece que ele tenta dar uma continuidade, né? Dizer que isso é uma continuidade disso. E ele fala de onde isso tudo leva, né? Do caminho ao qual isso leva, com essa vontade desperta, né? E isso leva a um caminho de compreensão, de apoio, de comunhão, de generosidade. E essa energia, ela é uma energia muito boa, porque ela me faz pensar que tanto nessa questão quanto nessa relação com essa pessoa, com esse amor, com esse sentimento, quanto na vida, vocês vão sentir, vocês vão encontrar um apoio. Seja o apoio dessa pessoa, sabe? Poder contar com a pessoa para todos os momentos, para tudo. Ou até na vida como um todo, receber um apoio para que as coisas avancem, para que elas tenham um impulso, para que elas sigam. E essa carta, por ser um arcano maior, ela fala dessa intervenção espiritual mesmo, para que as coisas avancem. E a carta do 2 de paus, ela fala que a carta do 2 de paus, ela me, ela me traz aqui uma energia que ela um dia foi ruim, né? Uma energia de ver a vida passar, né? De não fazer escolhas. Esclareçam
2 de paus, por favor. Ok. O carro. A sacerdotisa. O as de paus. O 4 de paus. O 5 de copas. O imperador. O mago. E o 2 de paus. Então, quando a gente chegou no 2 de paus de novo, eu vou considerar a sequência. Eu senti que devo considerar a sequência, não tem um padrão. Esse 2 de paus, ele me trouxe uma energia assim muito de dualidade no início, pensando que, porque ele muitas vezes ele fala dessa falta de ação, né? Esse falso tudo bem, esse não tomar certas decisões e deixar as coisas do jeito que elas estão, e isso pode ser muito, muito ruim, né? E mas aqui ele fala justamente o contrário, né? O esclarecimento dele é o carro. O esclarecimento esse 2 de paus, com esse esclarecimento, ele significa aqui que com esse avanço, né, com esse carro, que é o fim dessa indiferença. É o fim dessa aceitação com as coisas, é realmente fazer as coisas acontecerem. E então vocês vão. E ela volta aqui nessa carta do 3 de copas, né? Então ela é uma carta que ela diz assim, olha, façam as coisas acontecerem. Vocês vão vivenciar essa energia de querer fazer as coisas acontecerem, mas façam as coisas acontecerem. Coloquem amor nelas. Coloquem coração nas coisas. Façam elas acontecerem. Não fiquem indiferentes em relação a elas. Não se entreguem a um falso tudo bem, sabe? Eu vou deixar a vida passar e as coisas vão ser só assim mesmo. Não, as coisas vão melhorar. Mas não desista disso. Não desista de fazer as coisas acontecerem quando você vê esse sentimento, essa abertura, essa transformação, essa possibilidade de fazer as coisas acontecerem. No fundo do maço, nós temos a carta do Nove de Espadas, uma carta de preocupação, de noites mal dormidas. Nós pegamos também esse maço, aqui no fundo nós temos os 5 de ouros, ok. Curiosamente aqui a gente tem a Rainha de Paus, e aqui nós temos a Rainha de Paus. Então nós temos a Rainha de Paus aqui nos dois fundos. E fala de autoconfiança. Fala de determinação, de inteligência. E aqui nós temos amor. Um 2 de copas.
Ah, deixa eu tirar essa carta. Ah, existe uma preocupação aqui, né? E essa preocupação agora, eu sinto que é uma preocupação mais material mesmo. Mais dificuldades materiais que estão trazendo dor de cabeça para vocês. E a carta dos 6 de ouros, ela fala dessa questão de generosidade. E aqui ela me traz uma ideia muito diferente de que vocês vivenciaram em alguns momentos da vida de vocês, né? Momentos de muita generosidade. Vocês foram pessoas muito generosas. E só que isso, ainda que não tenha sido a causa, houve um certo desequilíbrio, né? Onde vocês ajudaram, mas vocês se viram diante de dificuldades e ajudaram mesmo diante da dificuldade, com que vocês podiam ajudar. Mas isso foi mas isso é uma questão na vida de vocês, né? Uma questão de preocupação. Me traga um esclarecimento, por favor, sobre esse 10 de espaço, sobre essa questão da escassez, da dificuldade. É um 9, na verdade, de espadas, né? 9 de espadas novamente. Essa preocupação muito intensa. O 3 de ouros. E o cavaleiro de copas. Ok. Existe uma preocupação material aqui e uma preocupação... Eu vinha sentindo aqui, porque a gente tem o 9 de espadas, que fala de preocupação, o 5 de ouros, que fala de abandono, e no fundo do maço nós tínhamos o 2 de copas. Algumas pessoas tinham aqui um medo do abandono. E tudo isso estava muito conectado, né? Um medo do abandono, um medo da escassez. Algumas pessoas vêm vivendo um medo do abandono e um medo da escassez, que é algo que a gente já comentou aqui nessa questão de rejeição, né? Porque para alguns de vocês não é da parte de vocês isso. Ou para aqueles que são, pode haver aqui uma outra pessoa com esse medo, né? Mas aqui eu sinto que o fim dessa preocupação ele está diretamente relacionado com esse 3 de ouros que fala de companheirismo, de algo concluído, né? E o cavaleiro de copas, ele fala da vinda, da chegada da, do amor. Então, tentem acalmar o coração de vocês, porque a mensagem, para quem ressoar essa leitura, é de que vocês vão ter o apoio. A gente já falou sobre isso aqui, não? Quando a gente estava falando do 3 de copas, talvez, a gente falou disso, não? Eu acho que sim. De que alguém que é realmente companheiro acho que sim. É a chegada desse apoio, desse companheiro. E para que vocês sigam esse caminho, esse avanço, essa melhora na vida de vocês.
juntos. Então é uma mensagem para confortar realmente vocês em relação a esse medo de perder. Aqui eu não vejo perca. Aqui eu vejo transformação e chegada e união. E a carta do 3 de ouros, além dela falar desse companheiro, ela fala que ela é descrita como material work, né? Material work. Então, e ela é uma carta de resultado alcançado, né? De prova concluída. Então, eu sinto que há algo que vocês concluem juntos. E isso traz um resultado. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.